Decidi fazer medicina, eu era muito nova ainda. Eu tinha uns 10, 12 anos. E acho que foi logo depois que meu pai teve o primeiro infarto na vida dele, assim. E aquilo me mexeu muito, né? Eu sou filha única, então a nossa dinâmica familiar era muito pequenininha. Era eu e minha mãe e meu pai, e aí de repente ele estava doente. E toda essa dinâmica do adoecimento dele me fez pensar que fazer medicina e poder cuidar das pessoas igual meu pai, para mim faria muita diferença. A minha mãe é enfermeira, mas decorrente muito do trabalho dela com outros médicos, ela nunca me influenciou a fazer medicina. Na verdade, eu passei a minha adolescência quase inteira querendo fazer direito. E quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio, eu tive um momento em que eu falei, será que eu quero fazer o que eu quero ou eu quero fazer algo que seja realmente uma missão? A enfermagem aconteceu para mim quase que na desistência, né? Porque eu fiz história antes de fazer enfermagem e aí a vida me levou para um outro caminho e eu tenho uma filha, né? Eu tive minha filha e tive uma experiência interessante no hospital e aí eu comecei a pensar em enfermagem a partir daí. Quase desisti da enfermagem no quarto período até que eu encontrei a saúde pública e essa aí é a minha grande história, né? Antes eu trabalhava com meu tio no material de construção aqui perto, no escritório. E daí eu soube da inscrição da clínica, onde conhecidos meus já trabalhavam aqui também, amigos em comum. E aí falaram que abriu o edital, coisa e tal, me inscrevi e vim, fiz a prova, passei na prova, depois fiz a dinâmica, passei na dinâmica e estou aqui até hoje, tem 7 anos. Eu vim para meio que de supetão. Eu trabalhava numa loja de sapato, aí um dia eu passei, tinha um cartaz no poste, falando de concurso para agente de saúde. Falei, vou me inscrever. Mas eu não sabia de nada, não entendia de nada. E aí fiz o concurso e passei. Fiquei surpresa. E aí passei e me apaixonei por esse mundo de agente de saúde, né? Essa coisa que é agente de saúde, porque para estar 17 anos tem que gostar. Eu era professora numa creche comunitária. Na verdade, não era professora, era recreadora, que na creche não tem professor, é recreador, né, que cuida das crianças. Quando saiu o anúncio que ia surgir, era Programa Saúde da Família, era não era não era estratégia ainda, era programa. E depois de um ano que se transformou em estratégia. Aí eu me inscrevi, falei, vou me inscrever, não custa. Vou me inscrever, vou tentar, que era um trabalho comunitário também, que ia trabalhar dentro da minha comunidade, e a comunidade era uma comunidade carente de saúde, de cuidados, assim, na época tinha muita diarreia, tinha muita sarna, era muita gente, era o esgoto aberto ainda, não tinha tido tratamento ainda direitinho de esgoto. Aí eu me incomodava muito com isso, porque minhas crianças vinham para creche doentes, por conta dessas coisas. Aí quando saiu eu falei, vou entrar. Que aí é uma maneira de eu ajudar a melhorar a saúde dessas crianças também. Aí fiz a prova, passei e estou aí, 18 anos. Estou ali mais ou menos uns 12 anos. Saí, fui trabalhar no Guanabara, mas sempre voltei para vir. Eu sou maqueiro ali há uns 2 anos, mais ou menos, né? Eu trabalhei na manutenção, trabalhei no auxiliar de serviços gerais. E eu vi uma oportunidade para passar para maqueiro, eu fui. Já tem uns 2 anos trabalhando ali. Hoje eu trabalho em Del Castilho, numa clínica da família, né, que trabalha na lógica de estratégia de saúde da família. A gente atende uma população delimitada, né, a gente divide por território, então trabalha com microáreas específicas. Eu trabalho com 5 microáreas, mais ou menos umas 6 mil e pouquinhas pessoas. Famílias, né, que a gente dá conta na estratégia. Atualmente eu tenho 934 ou 38 pessoas cadastradas na minha responsabilidade. Seria 750, o máximo. Só que com a redução de uma equipe e com a redução de um agente de saúde de cada equipe, que éramos 6, passou para 5 e agora somos 4. Há uma redivisão diária
e a gente acaba pegando essas pessoas para a gente recadastrar. E eu já cheguei a 934, 38. E vou chegar a mais, porque eu tenho que buscar o resto das pessoas da outra microárea. Né? Aí, quer dizer, é um trabalho muito puxado. Porque o agente comunitário, ele não descansa. Eu dou meu telefone para todo mundo. Se eu for no mercado, eu encontro um cadastrado. Se eu estou numa festa, eu encontro o cadastrado. E os cadastrados, eles não têm limite. Eu estou numa festa, ele vai perguntar para mim, você marcou meu preventivo? Você viu a vacina do meu filho, se está no dia? Você vai marcar minha consulta? Eles não querem saber. Então, o médico, ele pega a bolsinha dele e vai embora. A enfermeira pega a bolsinha dele e vai embora, o técnico vai embora. Nós moramos na comunidade. No que diz respeito à EPI, eu troquei, né, de unidade aí no processo da epidemia. Então, da unidade que eu estou agora, a gente já está com um pouco menos escassez. Mas na antiga unidade, que foi na primeira fase da pandemia, a gente chegou a usar a mesma máscara, né, por horas a fio, e na tentativa de não saturar essa máscara, a gente tirava o mínimo possível do rosto. Então, isso é um impacto muito grande, né? Porque você diz para um profissional assim, atenda, mantenha teu atendimento, mas você não dá para você tirar a máscara para tomar uma água, porque você pode contaminar a tua máscara e se contaminar. Então, até então, eu não tinha sido contaminada ainda, né? Não tinha tido Covid, e para mim era uma questão, então, tocar na minha máscara era um tabu. E eu cheguei a ter algumas consequências, né, físicas por conta de não ingerir quantidade de água suficiente, por exemplo, para evitar tirar a máscara, porque eu sabia que eu não ia conseguir trocar aquela máscara. Então eu parava para tirar apenas quando eu ia me alimentar. A gente tinha aquela máscara comum, né, aquela que fica 2 horas, né, que é de 2 em 2, você tem que trocar ela. Então, no início, estava muito complicado. Mas depois não, depois se acertou e veio o material. Essas ONGs aqui do Complexo do Alemão ajudaram bastante. Elas distribuíam, deixavam aqui para a gente material para a gente entregar para os pacientes e davam para a gente também sabão, álcool, né? Então, assim, nesse quesito não faltou. Até mais ou menos agosto, setembro. Até setembro. Tava tendo teste rápido nos hospitais que eu trabalhava 2 vezes por semana. E aí era obrigatório que todo mundo da equipe fizesse o teste rápido. Mas o teste rápido não é confiável, mas era assim, aquela coisa assim, tá ali, tá fazendo, eles estão cumprindo com o protocolo de que tem que disponibilizar. E mesmo com o teste rápido, muita gente se contaminou. Então, assim, às vezes a gente chegava para trabalhar e fulano hoje não vem operar. E porque tá com Covid. Mas aí ontem tava todo mundo com ele. Aí todo mundo se olhava assim, vai fechar o setor? Não, né? Então vamos fingir que nada aconteceu, vamos trabalhar. Então a gente fazia o teste rápido e dava negativo. E assim, a gente sabia que o teste rápido não era tão confiável, mas a gente não tinha outra coisa para fazer. No começo da epidemia, a gente não tinha acesso aos testes. Se a gente apresentasse sintoma respiratório, a gente era afastado do serviço por 14 dias, que era o tempo preconizado, e aí retornávamos também sem teste algum. Isso é um problema por 2 questões, assim. Uma, porque deixa de identificar e fazer sentido epidemiológico desse profissional que se contaminou. Outra é que pode afastar um profissional do serviço no momento que o serviço mais precisa dele, no momento que ele não está com Covid, porque, assim, se você tem um sintoma respiratório e você é afastado automaticamente, você pode ter uma crise de rinite, você pode ter uma gripe ou qualquer outra coisa que não seja Covid e ainda assim você ser afastado do trabalho. Então, esse era o nosso principal problema na primeira onda. No começo, eles estavam fazendo um teste. Né? Eles estavam fazendo o teste. Eu me dirigi até as pessoas que estavam fazendo o teste e perguntei para eles, vocês estão fazendo o teste? E eles olharam para mim e disseram, qual é a sua função aqui dentro? Sua profissão aqui dentro? Não, Fabiano, eu tenho uma função, sou maqueiro. Ah, maqueiro não está fazendo não, nós só estamos fazendo com enfermeiro, técnico de enfermagem,
com o médico. Eu falei, mas por que vocês não estão fazendo com maqueiros? Ah, para vocês só depois. E acabou, e não fizeram nenhum teste conosco. A Rede Tamaré, em parceria com as associações de moradores, Dados do Bem, Saúde Brasil e a Fiocruz, estão disponibilizando o teste de Covid gratuito. Tivemos muitos atrasos de salário. Não podíamos parar porque somos saúde, porque deveríamos manter abertas as portas e não podíamos fazer qualquer manifestação que fosse ao nosso favor. Porque o momento não era propício ou não podia por conta de retaliações. Por conta de que tipo? Ou manda quem pode e obedece quem tem contas a pagar. Você casa com especial, você casa com banco, e você não sai nunca mais, né? Foram 4 anos que a gente deu uma penada, na vida mesmo, porque assim, se você trabalha para receber, né? E você não consegue receber aquele dinheiro que você trabalha no mês. Eu tirei meu filho da faculdade. Não pude arcar mais com a faculdade do meu filho, porque era só atraso de salário. Não era pouco, não era muito. A rotina dentro do hospital mudou, né? Você não tinha mais o fluxo dos funcionários que antes você tinha e, consequentemente, dos serviços também não. Você não tinha mais liberação para fazer cirurgia na mesma proporção que você tinha de antes, por exemplo. E você, consequentemente, eu tive que ver muitos pacientes morrerem porque tinham testado positivo e não poderiam ser operados porque ofereceriam risco aos médicos. E aí, em decorrente disso, é aquela escolha, né? Entre botar a equipe toda médica em risco e segurar a cirurgia desse paciente, eu vou segurar a cirurgia desse paciente porque essa equipe de médicos consegue fazer muito mais porque a gente está testando negativo. Vi muita gente chegar no hospital para fazer cirurgia marcada, negativa, e no dia da cirurgia, fazendo teste positivo, ter que voltar para casa e esperar, e depois nunca mais voltar porque foi a óbito. A coisa era bem mais devagar. Geralmente a gente trabalhava ali com 2, 3 óbitos por plantão. Poxa, e de repente, nessa pandemia, eu me vi plantões ali que 30 óbitos. Então, poxa, você vê de 3 para 30 é uma diferença enorme, exorbitante, vamos dizer assim, né? Em qual período de tempo esses óbitos todos, assim? Era por semana, por mês? 30 óbitos por plantão, meu amigo. Já teve plantões ali que desceu 33 óbitos. Foi diminuindo com o tempo, foi diminuindo com o tempo. Agora, esses dias agora, claro, que deu uma aumentada novamente, né? Mas já teve dias ali que eu me espantei, sinceramente. É uma coisa para mim inédita, eu nunca tinha presenciado, nunca tinha vivenciado tal coisa, eu nunca tinha visto tantas mortes na minha vida. Confesso que isso me deixou um pouco com medo, mas eu me apeguei porque eu estava empregado, né? Então eu acho que ficar desempregado nessa situação, eu teria que encarar isso, eu teria que ir à frente com isso, né? A ideia da Clínica da Família é que a gente mantenha aí o que a gente chama de longitudinalidade, né, que é um dos princípios da atenção primária. Então a gente acompanha essa pessoa do nascimento até o envelhecimento, né? E em algum momento a gente começou a acompanhar essas pessoas no momento de falecimento. Então, assim, é uma lógica que a gente não está acostumado. Acho que esse, para mim, foi o grande impacto. Óbvio que veio com um acúmulo de tarefas e fazeres, né, e movimentos que a gente não estava acostumado, porque uma vez que você é especialista em saúde pública, especialista em saúde da família, você não é intensivista, né, você não é emergencista, e em determinado momento você é obrigado a ser emergencista, intensivista, porque você tem que dar conta daquela pessoa que você tem um vínculo muito grande, e aquela pessoa está morrendo na sua frente. Então, o que eu costumo dizer assim para os meus conhecidos, né? Eu comecei a ver gente morrer e eu não vi a gente morrer.
CTI, por exemplo, é um lugar que você não pode ter restrição de fluxo de material. Você não pode virar para o CTI e falar assim, não vou te mandar um sedativo, não vou te mandar um remédio para deixar o paciente dormindo, porque o paciente está entubado, você vai induzir um coma nele para ele ficar dormindo. Então, você não pode virar para o médico e falar assim, não vou te dar a ampola que você quer, mas está acontecendo. Hoje, domingo, aconteceu. Eu pedi a ampola e não vinha, porque não tinha na farmácia. Se dessem para mim, ia faltar em outro setor. Nossa, a gente quase não lidava com morte, era uma morte ou outra assim na unidade, muito difícil. Aí, de repente, todo dia chega alguém chamando o médico para testar a morte, chamando, olha, morreu alguém, morreu na tua área, morreu na minha área, olha, tem alguém internado, ó, vaga zero. Isso aqui agora virou rotina, vaga zero. Vem para consulta, médico pedindo vaga zero. Está assim, uma coisa muito louca. E isso deixa a gente desesperado, né? Porque a gente está vendo que a realidade está muito feia, cruel. Eu já chegava no plantão indo lá na gaveta vendo, eu tenho tantos tubos 7, tantos tubos 7,5, tantos tubos 8, porque Covid você vai entubar. Paciente que chega com Covid com saturação de 70, 60, 75, 74, 35, eu já atendi uma paciente que chegou com 35% de saturação para mim. 35 é quase nada. Você vai ter que entubar, não tem a menor possibilidade de você falar que vai trabalhar em Covid, não vai entubar ninguém. Só que se você não tem, a pessoa vai asfixiar. Eu já tive situações que eu olhava e falava, tubo 8, não tem, o que a gente tem? Tem 7,5? Não. Tem 7? Não tem. Tem 6,5? É o que é. E era insuficiente para aquela pessoa, mas era para não deixar ela morrer. Em abril, eu fiquei com coronavírus, né? E aí, no tempo que eu fiquei afastada com coronavírus, as 3 agentes comunitárias da minha equipe também ficaram com coronavírus. E aí, as pessoas da família das minhas agentes comunitárias também foram se contaminando, assim. E foi um momento muito difícil, porque eu estava doente também, eu estava tentando me recuperar, o tempo inteiro conversando com elas para tentar garantir ali um cuidado, um acolhimento mútuo da gente, e também muito preocupado com todas as pessoas em volta que também estavam adoecendo, assim. Eu acho que aquelas 2 semanas foram as 2 semanas mais difíceis, assim, porque toda vez que eu abria o celular tinha mais uma notícia de um paciente nosso da área que tinha falecido, assim. E eu acho que foram uns 10, 12 em uma semana. Uma mãe de uma agente de saúde que trabalha atualmente aqui com a gente, veio a óbito até dentro da nossa unidade, a gente tentando socorrê-la naquele dia. Foi um dia muito triste e muito difícil de lembrar até hoje, porque a gente via o último suspiro dela ali e, sabe, tentando ajudar aquele ser humano que chegou aqui com uma falta de ar, que era um barulho horrível, que ela tentava puxar ar e não sabia de onde vir encontrar aquele ar, e a gente correndo aqui, e a profissional na época estava também afastada com um teste positivo, e ela olhava pra gente e puxava aquilo, e não vinha, e eu, gente, é a mãe da Paloma, vamos tentar ajudar. Na minha unidade foram quase todos os profissionais contaminados na primeira onda, assim. Quem teve a sorte de não ser contaminado na primeira onda, certamente foi na segunda, mas não escapou ninguém. O chefe antigo do Federal de Servidores morreu. Ele abriu o CTI Covid, morreu 2 meses depois. Perdemos enfermeiros, auxiliares de serviços gerais, até médicos, a gente conhece também, morreram também. Nós somos 29 ou 30, eu acho que mais de 20 pegaram Covid, porque foram muita gente. Eu, Iris, Ângela, Soninha, fomos as primeiras. Nós pegamos Covid, foi em março, logo no início da pandemia, fazendo vacinação de idoso acamado. Saímos fazer vacina, eu, Denise e um técnico. Os 3 tiveram Covid. Meu marido entrou em depressão, porque na época ele perdeu o trabalho, né? E ficou muito angustiado, porque ele me via doente, né? E desempregado, e meu filho tomando conta.
né? Meu pai, a gente não foi confirmado, mas meu pai veio a falecer e a gente suspeita que é Covid porque foi muito rápido, era muita falta de ar. Eu não fiquei presente, não pude estar presente no momento, não pude nem comparecer ao enterro porque como ele não fez teste, mas eu era confirmada de Covid, então não poderia mesmo ir. Eu não conseguia levantar da cama para ir ao banheiro. Meu marido tinha que me levar. E assim, eu morrendo de medo dele pegar. Não conseguia comer, não conseguia fazer nada, bebendo água à força. E monitorando a Denise, que a Denise era, além de tudo, a Denise hipertensa e diabética, ficou muito apavorada e ficou muito ruim. Eu não me internei porque tenho amigas que trabalham no Ronaldo Gazola e como eu sou diabética e hipertensa, eu só ouvia relatos das minhas amigas, não vem, você não vai aguentar, aqui é uma guerra, a gente não sabe o que dá para os pacientes e tem paciente que a gente bota não sei quantas medicações para ver se vai dar certo e você vai ficar fraco, você não vai aguentar. E isso que me deixou assim, tentando tirar força de tudo quanto é lugar para eu não me internar. Portanto que no dia que eu fiz o SUAB, a médica, o rapaz que fez para mim falou assim, chamou a médica e falou, ela precisa ser internada. Ela não vai aguentar. E eu quis chamar a polícia, vou até chorar. Eu quis chamar a polícia porque eu estava com muito medo de ir. Aí fui para casa. Graças a Deus eu não precisei. O ambiente do CTI, para quem não sabe, tem todas as janelas vedadas, né? Por uma questão de que é um lugar que tem super bactérias resistentes. Então, um local especificamente planejado para ter pacientes que precisam de terapia intensiva. E não tem como eu abrir uma frestinha e deixar um vento circular. Então você tem 20 leitos com uma equipe imensa, que são acho que cerca de 15 pessoas da enfermagem, mais 2 médicos, um por cada posto, cada um cobrindo 10 pacientes. E você pega isso sem ar-condicionado, no calor do Rio de Janeiro. Passa o dia inteiro com o sol batendo lá dentro do CTI, igual bate dentro da sua casa, só que você liga o ar, você abre a janela, você liga o ventilador. Lá não tem essa opção. Então, muitas vezes a gente trabalha e passa mal. Eu, por exemplo, já passei mal com sensação de desmaio. Já tive pacientes que viravam para mim quando eu ia passar a visita, examinar o paciente. Doutora, pelo amor de Deus, eu estou passando mal. Paciente que fazia febre por conta do calor, não porque tinha uma infecção, não. Fazia febre por conta do calor. Paciente que desmaiava por conta do calor. Paciente que às vezes estava em situação de melhora, do ponto que eu podia falar assim, vou avaliar uma alta dele para a enfermaria essa semana. E passava muito mal e piorava bizarramente por conta do calor. A gente chegou ao ponto de pegar dentro essas caixas que vão de medicamento, caixa de papelão, a gente pega alguns pedaços de papelão, corta e dá cada um para um paciente, para os pacientes que estão acordados, né? Os pacientes que estão entubados, os pacientes que estão com nível de rebaixamento sensório, que não tem condições de ter alguma ação ativa, a gente não tem como. Mas se é um paciente que está lúcido, está orientado, está interagindo, a gente dá um pedaço de papelão para a pessoa ficar dentro do próprio CTI se abanando para conseguir minimamente não desmaiar dentro do leito. Eu não acho que a gente teve um grande apoio institucional de fora, mas a gente tinha a gente. E aqui, quando a gente fala a gente tem a gente está falando de 108 profissionais que fazem com que a clínica funcione, né? Que fazem com que a clínica abra todos os dias e um dia após o outro, assim. Então, era todo dia chegar aqui e conversar com as ACS, assim, Rita, isso aqui que eu li é verdade, não é? Poxa, isso eu sei, isso eu também não sei, tô lendo esse artigo, vamos conversar. Como é que a gente faz? Como é que a gente não faz? Cara, não tô aguentando mais. Eu também não. Como é que você está fazendo para descansar? Vamos fazer um relaxamento, vamos fazer aqui um alongamento de todos os profissionais. Então, a gente acabou achando ferramentas para se perceber e se cuidar no processo. Os funcionários que estavam ali no dia a dia se ajudavam de forma bizarra. Assim, no começo a gente esquecia, né? Então, às vezes eu terminava de fazer um procedimento, dava aquela aliviada na máscara e aí já vinha a enfermeira e falava, doutora,
Então, assim, uma lembrando a outra, uma ajudando a outra, porque, ai, doutor fulano caiu, minha filha adoeceu, a enfermeira tal adoeceu, então se tornou uma coisa muito orgânica, a ajuda que se criou ali, porque todo mundo estava falhando em algum momento. Ou porque esquecia isso, ou porque esquecia aquilo, ou porque durante o atendimento o próprio pé rasgava e ficava no meio do caminho e pronto, meu sapato está contaminado. E agora? Eu vou ter que chegar em casa com esse sapato. Ou porque, às vezes, o material do capote era muito ruim, principalmente no final, no começo os capotes eram ótimos, impermeáveis, mas depois eu acho que nem não conseguiu atender a demanda, então o material já não foi ficando tão bom assim. Então, às vezes, você agarrava na maca, rasgava e aí, pum, a roupa de baixo está contaminada. E agora, o que eu faço? Segue teu plantão. É isso que você faz. Você vai seguir o teu plantão até a hora de você ir embora e depois já passar numa farmácia, comprar álcool e comprar água sanitária para tentar fazer a sua higienização dentro de casa. A gente gastava muita energia pensando em como é que a gente consegue oferecer um ambiente seguro para as pessoas virem aqui se tratar e para as pessoas que vão vir aqui para se tratar de outras coisas, que a gente consiga também garantir um ambiente seguro. Acho que essa era uma preocupação enorme. E a outra preocupação muito grande era como é que a gente orienta as pessoas em relação a como evitar a contaminação. Como é que a gente vai falar sobre isso? Porque o que veiculava na televisão, que é quem puder fique em casa, não fazia muito sentido aqui. E aí falar quem puder fique em casa significa que quem não pode ficar em casa, que se vire, assim. Então, foi um momento também muito difícil da gente tentar adaptar todas as orientações que chegavam em relação à contaminação para uma realidade que era muito diferente da realidade que as pessoas estavam pensando, né? Ah, fica em casa, trabalha de home office. Essa não é a realidade da maioria das pessoas aqui no Jacarezinho, né? A maioria das pessoas que tem trabalho informal não vão poder ficar em casa. A gente começou a falar da pandemia em março, a primeira onda bizarra, eu acho que foi por volta de maio. Fim de abril, início de maio, junho, ficou aquele pânico geral, casos explodindo, 1.000 óbitos por dia. Classe socioeconômica muito baixa. Pessoas majoritariamente negras, mestiças, pardas, como algumas pessoas gostam de classificar. Até alguns boletins médicos ainda vêm com essa classificação de pardo, né? Então, pessoas majoritariamente negras. Pessoas majoritariamente que moram aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte, né? Zona Norte e Zona Oeste. A gente teve uma lotação de hospital público na primeira onda. Você via muita gente morrendo. Que eram as pessoas que não puderam parar, né? A gente fala assim, nossa, mas assim, todo mundo se isolou. Não, todo mundo, vírgula, né? Todo mundo que se isolou era quem tinha condições de ter um emprego que disponibilizasse um home office. Agora me fale como que o motorista de ônibus faz home office, não faz. Me fale como o entregador de iFood faz home office, não faz. Me fale como o médico faz home office, não faz. Então, você teve serviços que não pararam. Me fala como que a auxiliar de serviços gerais do hospital faz home office. Ela não faz. Eu falava que só pegava Covid quem estava na Zona Sul. Porque pobre não vai viajar para fora. Para você ver que a gente não tinha um entendimento, né, da coisa, né? E aí eu falava, não vai vir para a comunidade, não. Só que depois a gente pensou, a gente conversando, falou assim, gente, mas quem trabalha na Zona Sul é o pobre. É o pobre que sai daqui e vai para a Zona Sul. E aí a gente começou a perceber que no complexo, que a gente tem três clínicas, e no complexo começou a vir o número de infectados. A gente estava achando a melhor maneira de dizer isso, de falar para as pessoas que era para usar máscara. E aí teve uma colega de trabalho que falou assim, você já parou para pensar o que é para um jovem negro andar de máscara na rua? E aí isso fez total sentido, porque que tinha uma resistência muito grande de usar máscara, porque colocar uma máscara no rosto muitas vezes significa ter o direito de andar na rua privado.
Por quê? Porque a polícia vai olhar para esse jovem de máscara e não vai achar que ele está se protegendo do coronavírus, vai achar que, de repente, ele é aquela imagem do sujeito perigoso que precisa ser detido, que precisa passar por uma batida policial todos os dias. Hoje a gente já tem, epidemiologicamente, a gente sabe que a população negra é quem mais sofre de hipertensão, a população negra é quem tem menos acesso aos serviços de saúde, é quem é menos tocado e examinado nos serviços de saúde, e é reflexo, né, do racismo institucional, da estrutura racista mesmo na qual esse país foi fundado. E essas pessoas, sim, adoecem mais e morrem mais. Então, assim, se a gente fizer um recorte dessa epidemia, que eu acho que poderemos falar com mais firmeza nos próximos anos, né, é que as pessoas pretas estão adoecendo mais e morrendo mais, sim. O primeiro óbito nesse país foi de uma mulher preta. Já começa de uma mulher preta, trabalhadora doméstica. É difícil falar em duas ondas porque a gente não viu muito a onda diminuir, né? A gente teve um aumento de casos, depois um platô e uma manutenção de casos e depois um novo aumento, assim. Então, eu acho que não teve nenhum momento de respiro e de tranquilidade. Era o tempo inteiro de muita tensão. O hospital tem sempre mantido cheio, tem sempre ficado cheio. Só vejo quando... Porque aqui fora você vê uma coisa, que está mais ou menos, as pessoas relaxaram, mas lá dentro não. Lá dentro é sempre Covid, é sempre fevereiro, é sempre março, é sempre abril. É direto, é a mesma coisa, você não pode relaxar. Na unidade onde eu estava, se seguiu muito as normativas, né, internacionais, né, no que diz respeito a que o Covid não tem uma profilaxia, nem remédios profiláticos, nem nada do gênero. E diversas vezes, assim, eu já vi colegas médicos, né, que são os prescritores nesse caso, quase serem agredidos por conta de pessoas que queriam os remédios que estavam sendo divulgados, né, nas redes sociais, e inclusive por autoridades de saúde, autoridades políticas, né, fazendo esse desserviço aí à população. Então, sim, as pessoas estavam acessando a unidade, se sentia uma coriza, queria fazer uso de azitromicina, ivermectina e todo o combo. E, por vezes, é muito difícil competir com a forma como essas notícias estão sendo massificadas nas redes sociais, por exemplo, né? Eu fui extremamente destratada várias vezes e eu tenho certeza que qualquer médico que assistir esse documentário vai se identificar, porque os pacientes que estavam pouco sintomáticos, eles já chegavam no consultório e falavam assim: eu quero kit Covid, eu quero um kit Covid. E eu falava: olha, senhor, senhora, não existe comprovação científica. Eu recebi um dedo na cara falando: você é incompetente, você tá querendo me matar, você não quer me dar o remédio que eu preciso, porque meu vizinho tomou e meu vizinho não teve Covid por conta disso, entendeu? E você não tá querendo me dar, eu quero falar com seu chefe, eu quero falar com seu chefe. E era desesperador, porque eu levava isso pro chefe do plantão e o chefe do plantão se desesperava. Meu Deus, mas eu não posso dar um antiviral para uma bactéria, eu não posso dar um antibiótico para um vírus, eu não posso dar um antifúngico para um vírus, entendeu? E as pessoas falavam: eu só vou sair daqui se eu tiver o kit Covid. Quando falou ivermectina está sendo usado para o combate, né, os sintomas do Covid, nossa senhora, era o tal de pessoal chegar aqui, porque eu estou com verme, estou com piolho, inventava que estava com uma coisa que era para poder passar ivermectina. Aí suspendeu a ivermectina na farmácia. Ah, não tem mais na farmácia. Começaram a comprar nas farmácias. Olha, tinha farmácia vendendo ivermectina a 70 a 100 reais a caixinha com 2 comprimidos. Eu tive uma usuária de saúde da minha equipe que ela acessou a gente porque ela foi obrigada a tomar ivermectina e azitromicina como profilaxia, e ela não tinha sintoma nenhum, a patroa dela tinha sintoma e ela foi obrigada a fazer uso, e ela veio para a gente com muitos efeitos colaterais da medicação
E ela tinha sido obrigada por uma pessoa que sequer era da saúde. Então, assim, como ela conseguiu comprar esse medicamento, eu não sei, mas isso foi facilitado também, né? Ela conseguiu comprar, a patroa comprou e obrigou ela a tomar. Obrigou a tomar. Eu entendo que o caminho para resolver isso não é fazer lockdown na cidade, mas tem que fazer um tratamento precoce, não é? Lá na minha empresa, eu pago ivermectina para todos os meus funcionários. E já teve casos de funcionários que pegaram o Covid, foram tratados às minhas custas e não faltaram um dia sequer de trabalho. Mas aí, pessoal, o lockdown não funciona! O lockdown não tem comprovação científica! O coronavírus vai matar menos pessoas do que o H1N1 matou. A economia vai quebrar, a recessão vai ser muito pior que essa epidemia, vai causar muito mais dano para a população que essa epidemia e vai terminar logo. Em 12 semanas, 13 semanas, termina tudo. Nós queremos liberdade, De um certo modo, eles querem dizer que isso tudo é mentira, e acredita na mentira que eles contam. Muitas pessoas lá morreram de Covid, eu conheço pessoas lá que trabalham lá dentro, que desde o começo, que viu isso tudo, e ainda dizem que isso tudo é política. Eu falo, caraca, você está vindo aqui, cara, o pessoal lá fora tem direito de duvidar, mas você aqui dentro está vendo. Mas morre em todo lugar, tá? Eu trabalho aqui já de maqueira aqui, eu tenho 2 anos. Bem antes da Covid eu morria 3. Hoje, nessa época, eu falo, hoje se morre 20 por dia. Me fala se isso é Covid ou não. Se não é Covid, você fala que nós temos algo pior do que a Covid aí. Como é que você consegue digerir isso de alguma forma? Como é que você acha que isso afetou a sua vida pessoal mesmo, do teu cotidiano? Terapia, né, Renato? Que eu passei para 2 vezes na semana. É muito complicado, assim, porque ao passo que intensificou o isolamento, né, em relação à minha família. Então, assim, não era só a Renata dentro da unidade de saúde, era a Renata voltando para casa. Eu tenho uma filha, um companheiro, pai, mãe com comorbidades, então assim, os meus pais eu não conseguia ver, meus amigos estavam de certa forma isolada. A minha família era o medo de chegar em casa trazendo alguma coisa, então eu dei uma surtada e aí nesse lugar, né, de preceptora de enfermagem, ou seja, eu tenho residentes que são pessoas num processo ainda de formação. E você tem que manter a linha, né? Manter a linha de profissional sóbria, de profissional que consegue intervir, só que tem o componente humano ali também, né? Não é fácil ver as pessoas morrer no momento que você também está passando por uma situação social de isolamento, de medo por conta dos seus familiares. Felizmente, eu tive apoio psicológico para isso, né? No primeiro momento, um apoio mesmo da articulação dos psicólogos, né? No Rio de Janeiro teve algumas ofertas de serviço, então essas pessoas disponibilizavam gratuitamente o serviço e num segundo momento não conseguiu, né, manter essa assistência assim tão longa porque a gente achava que a epidemia não duraria tanto tempo, né? A gente pode se dizer que é o agente de antes e o depois, né? Que o psicológico da gente também não é o mais o mesmo. Eu já tinha comentado que eu já não abro mais o Facebook porque o Facebook virou um obituário. Porque a gente abre da hora o Facebook, está lá, morreu fulano. E são rostos conhecidos, né? São pessoas que a gente conhece. A gente trabalha há muitos anos, então a gente conhece as pessoas, muita gente. Olha, eu acho que eu vou ter que, depois disso tudo, procurar um psicólogo para ter a noção do estrago que isso causou. Eu ainda não meço ainda, não tenho noção ainda do que isso causou, não. Mas sei que mexeu com muita coisa aqui dentro de mim. E com todo esse agravamento, todo esse sofrimento que a pandemia trouxe, em algum momento você pensou em desistir da área da saúde? Eu acho que não. Eu acho que não e
principalmente porque se tem alguma coisa, né, que eu acho que me faz querer continuar e que me faz querer acreditar, é o lugar onde eu trabalho, são as pessoas com quem eu me relaciono todo dia por conta do trabalho, assim. Então, ver todas as desigualdades sendo colocadas, né, ver todas as dificuldades que as pessoas estavam passando, entender o meu sofrimento, entender o sofrimento das pessoas, muitas vezes me fez ter vontade de não vir trabalhar, de dizer, hoje eu não consigo, hoje eu não quero, hoje eu não tenho força para ir. Mas não abandonar, não deixar de fazer isso, porque eu não acho que eu faria qualquer outra coisa diferente disso. Absolutamente não. É aquilo, né? Eu já não... O trabalho não é quem eu sou, né? Mas ele é parte integrante de quem eu sou hoje, né? Essa Renata que você vê hoje também é por conta das interações laborais que vive, né? Acho que eu posso contribuir muito, na verdade, ainda, né, para a saúde da população, assim, e principalmente da população que eu assisto. Eu acho que eu estar presente aqui, eu estar na minha comunidade, eu estar orientando as pessoas que estão com medo, que não sabem, que não passaram, eu passar o que eu passei, para as pessoas terem medo e se cuidarem, é muito importante. É muito importante. Por maior que fosse o meu medo, em momento nenhum eu pensei em sair. Em momento nenhum. Porque eu acho que cada grãozinho de areia aqui dentro, cada trabalhador daqui de dentro faz a diferença. Eu pensei em desistir principalmente nos momentos em que a própria população me ofendia. Esse é o pior. Porque você ser ofendido pelo seu chefe, pô, é seu chefe, sabe? Agora, você ser ofendido por quem você tá ali se matando para trabalhar, é um negócio que fala assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo assim, eu tô aqui para te ajudar e você tá achando que eu tô querendo te prejudicar, ainda tá botando na minha cara, querendo gritar comigo e tudo mais. Já tive momentos bizarros, assim, de eu estar saindo de plantão, às vezes, 36 horas e eu ter parado para dormir. Depois de 36 horas é importante dormir. E eu ter parado para dormir e ter paciente falando que era um absurdo eu dormir. Que médico não tem que dormir. Transformar profissional de saúde em herói, e acho que é importante dizer isso, não é qualquer profissional de saúde, né? Geralmente são os médicos que são tratados como grandes heróis, assim. E eu acho que isso é romantizar uma vivência de muito sofrimento também, né? E trazer uma responsabilidade, uma responsabilização para quem está vivendo numa dinâmica de sofrimento. Eu acho que foi muito legal em alguns momentos ver as pessoas falando, caramba, que legal que você está indo, mas esse é meu trabalho, né? Essa é a minha função, eu tenho um salário, eu recebo para isso. E também tem todo aí um movimento de eu preciso ter meus direitos trabalhistas garantidos para conseguir fazer isso, né? Não dá para a gente ficar romantizando. E enquanto eu estou vindo trabalhar, eu não trabalho sozinha. Na atenção primária, ninguém trabalha sozinho e na saúde, ninguém trabalha sozinho. Então, não dá para chamar, por exemplo, o médico de herói e não olhar para todos os outros profissionais de saúde que fazem o cuidado acontecer, que estão expostos, às vezes, muito mais do que o profissional da medicina, mas que estão esquecidos na hora de fazer uma reverência. Desculpa, mas você falou, vocês são colocados como super-heróis. Às vezes eu me procuro lá para ver se eu vejo na mídia lá, um maqueiro super-herói, um auxiliar de serviços gerais super-herói. Você me fala a televisão aí que você está assistindo, qual é o canal, porque eu não tenho encontrado não, cara. Não tenho visto não, porque super-heróis são enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, mais um maqueiro, auxiliar de serviços gerais. Não. Eu particularmente ainda não vi, né? A gente está numa guerra, a gente luta. Quantos técnicos de enfermagem já vi médico falecendo, não aqui, mas em outros locais de trabalho, reclamando com falta de equipamento, falta de insumo, falta de medicação. É super-herói por quê? Porque luta com o que tem, né? Bota sua máscara, bota sua roupa e vai. Mas não sabe o que vai encontrar no hospital, numa clínica, né? Às vezes está lá na clínica, não tem medicação, não tem suporte. Tem que estar brigando com Deus e o mundo para ter o mínimo. Sem o SUS, a saúde não é nada. A saúde não é nada. O SUS ele foi criado para ajudar na saúde das pessoas pobres, carentes, que não pode ter um plano de saúde. Como é que a pessoa que não tem um plano de saúde fica sem o SUS? Fala aí, como que ele vai ser atendido? Como que ele vai ser cuidado? Ele não vai ter como.
pagar uma consulta, além da consulta que paga, ter que comprar um remédio, porque o SUS dá a ele o quê? Dá a cobertura de exames, de saúde, de consultas, de medicações, de internações, de cirurgias. Isso ele não vai ter sem ter, porque tem que pagar, porque assim desmonta, o SUS vai fazer o quê? Tudo vai virar privado. E manda e fecha CAPS. O que vai fazer com essas pessoas do CAPS, meu amigo? Vai botar todo mundo na rua, enlouquecido? Não tinha condições. Graças a Deus, as coisas vão melhorar na saúde com o SUS fortificado. Tenho fé em Deus que com a fortificação do SUS tudo melhora. Tudo para todos, para os funcionários da saúde e para as pessoas que são os usuários da saúde. Pense se a gente tivesse, né, com o contexto que a gente tem, o contexto político, né, que nos últimos anos tirou direito trabalhista, que tem o desemprego em massa, onde as pessoas não estão conseguindo comer direito, onde os planos de saúde, com todos os benefícios que tem, cada vez mais vampirizam a população com os preços exorbitantes. Imagina se essa população que está, né, paupérrima. A população que eu assisto é uma população que depende do Bolsa Família para poder subsistir. Né? Que precisa, sem esses incentivos, é uma população que necessariamente não vai ter como pagar por uma dipirona. Imagina pagar por um serviço de saúde privado. Então, acho que o SUS prova seu valor aí. A população precisa desse SUS, que hoje está aí, a trancos e barrancos. Por isso que quando falou que começou a fechar a clínica, demitir médico, demitir agente de saúde, todo mundo foi para a rua. Não foi para a rua só para garantir o seu emprego. Foi para garantir isso aqui que está aqui hoje. Atenção, todos os moradores de Manguinhos, estamos convocando a população para lutar contra este absurdo. Em plena pandemia, a UPA de Manguinhos se encontra fechada. Fecharam da noite para o dia, sem dar satisfação para a população. E agora a população está aqui, ó, moradores, conselheiros, os coletivos de Manguinhos estão aqui para exigir que a UPA ela reabra. A gente espera que agora, daqui para frente, seja só vitória sobre o Covid. Essa vacina, nossa, a vacina está sendo assim, para a gente assim, um prêmio. Eu não sei nem te explicar o que está sendo a vacina. No momento que eu tomei a vacina, meu Deus, até me emociona. Saber que nós conseguimos criar alguma coisa que vá dar cura, que vá parar com as mortes, desculpa. É muito difícil viver com a morte. Muito. Mas estamos vencendo e vamos vencer. E assim, quando falaram que a Fiocruz estava à frente com a vacina, antes de chegar do Butantan, aí eu ficava, a Fiocruz vai conseguir, que ela consegue tudo. E quando falaram que vamos produzir a vacina aqui, agora eu tenho certeza de que nós vamos vencer. Pedir com que a galera tenha mais informação, tenha mais objetivo, tenha mais conhecimento e tenha mais reflexão. Do quê? O SUS é nosso, vamos lá, vamos lutar, é da gente, a gente pode, sabe? É mostrar para eles que a gente é grande mesmo e é isso aí. Eu nasci da como diz as escrituras, deixe o sol fazer sereno e minha pele mais escura, sem nadar e desembocar no mar, mas aprendi a ser serpente
nesse mundo, esse mar de axé. Eu faço do tempo que o tempo me quer. Nesse mundo, esse mar de axé. Eu faço do tempo que o tempo me quer. Nesse mundo, esse mar de axé. Eu faço do tempo que o tempo me quer. O que o tempo me quer. O que o tempo me quer. O que o tempo me quer. Eu sei que eu vou voltar. Vou voltar pra rever. Eu vou voltar. Minha mãe, eu vou voltar. Iemanjá, eu vou voltar pra rever. Eu vou voltar.